Dou graças pela maneira como vocês têm participado da proclamação do Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou certo que aquele que começou boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Amém? Irmãos, isso é encorajador. Uma igreja foi impactada desde o primeiro dia e não parou de trabalhar. É realmente o poder do Evangelho, como Paulo diz nessas cartas. O poder transforma. Que isso possa impactar nossas vidas cada vez mais. Para a glória do Senhor. Vamos orar. Então, amado Deus, obrigado. Obrigado por essa bela manhã do Senhor dá para a sua igreja, para te adorar, para buscar a tua face, para engrandecer o Senhor, para aprender mais do Senhor, e que tudo que venhamos a fazer aqui seja por louvor da tua glória. Amém. Meus irmãos, se tem algo que a gente precisa, obrigado, Deus, pensar sempre é sobre nossas emoções. E realmente esse título tem muito a calhar, porque eu não consigo controlar minhas emoções que vocês não conseguem. Não conseguem. E diferentes emoções vão alcançar cada um de vocês durante o ano de 2026. Não tem como fugir. A gente falou sobre isso no domingo passado, que a gente deseja paz para as pessoas, né? Mas que tipo de paz? A gente não tem como ter um ano inteiro tranquilo, não tem. Pode ter muito dinheiro, pode ser desapegado, pode ter muito, não tem. Não tem. Algumas coisas a gente vai tratar, por exemplo, sobre medo. E o que o excesso de medo faz? A gente tem ansiedade. E a ansiedade é o que atinge milhões de pessoas, não só no Brasil, como no mundo, mas em especial no Brasil. E mais em especial ainda no Rio Grande do Sul, que é o estado mais ansioso do Brasil. É o que a gente está. O segundo mais ansioso em Minas Gerais, assim, nós somos um pouco ansioso. Outra coisa que nós vamos tratar é sobre o luto. Isso pode chegar a qualquer um de nós. Qualquer um de nós. Não importa se tem pai ou avô mais velho, a morte chega aos 30, aos 20, aos 5 anos, e qualquer um de nós pode ter isso acontecendo na nossa família. Imagina, a gente precisa começar a ver o que a Bíblia diz sobre essas coisas. E isso vai servir para a gente nós cuidar uns aos outros, sabia? Para a gente cuidar uns dos outros quando esse momento chegar. Amém? Então, meus irmãos, por que não consigo controlar minhas emoções? A gente vai começar vendo alguns alertas importantes, tá? A falta de coragem para encarar nossos sentimentos pode retardar ou adiar a solução de problemas. Pode e vai. Pode e vai. A gente pode acabar sendo covarde em tratar os nossos problemas. Por exemplo, se o marido e a esposa eles têm uma dificuldade um com o outro, brigam, um ofende o outro, como que faz? Adia resolver. Adia. Talvez um vá dormir na cama, outro no sofá. Talvez um vá se deitar e outro saia para caminhar na rua, fazendo com que os passos tentem acompanhar os pensamentos, né, que vão a 1000 por hora. E meus irmãos, um dia, segundo ponto ali, a gente pode até fazer orações honestas, né? Podemos até orar com honestidade, maturidade, por isso, reconhecendo que não conseguimos amar a outra pessoa, porque não consegue. Que sentimento a gente tem quando a gente discute com alguém? Isso pode acontecer não só no casamento, tá? Isso é no trabalho, na igreja. A gente alimenta desprezo, raiva. Às vezes com a pessoa que a gente dorme do lado, pelo irmão que a gente aperta a mão no domingo, a gente pode alimentar isso. Não está conseguindo amar. A gente pode ser honesto na oração, falar assim, eu não estou conseguindo amar a minha própria mulher. Eu olho para ela e sinto desprezo por conta disso que ela me falou, disso que ela me fez. Ou o marido pode ter esse sentimento, ou a esposa, ou os filhos pelos pais. Tanto que a Bíblia ensina, não irritem os seus filhos. Calma, quando for até corrigir, dá para nos contar. Tem consequências, a gente precisa lembrar dessas consequências. Né? Mas no fim das contas, sempre tem um sentimento de que fomos injustiçados. A gente pode até fazer esse tipo de oração, Senhor, me ajuda, eu não estou conseguindo amar, mas termina a oração, termina aquela falsa piedade nossa e a gente já começa a pensar de novo, não, mas ela me falou, não, ele me falou, lá na igreja não me cumprimentou, todo mundo não me cumprimentou. Uma vez, há 10 anos atrás, me falou isso ou aquilo, e eu nunca vou esquecer. Que isso? Qual é o alvo do nosso amor? A gente precisa pensar sobre isso. A gente começa, enquanto a gente não resolve o problema, a gente fica remoendo aquela cena.
E todo mundo que é casado sabe que isso acontece. Sabe o que acontece. Fica remoendo até resolver. E a gente fica postergando para resolver. Postergando, a gente fica adiando. A gente não vai porque a gente tem medo do combate. Porque a gente fica com aquele sentimento de injustiçado, mas sabe no final que errou sim. Errou também porque falou alguma coisa. Sabe que na hora vai vir à tona. Lembra que eu falei para os homens e as mulheres falarem uns dos outros como que eu posso ser um marido melhor ou uma esposa melhor esse ano? Talvez muitos aqui não fizeram ainda porque tem medo que vai ouvir. Eu falei para vocês que eu fiz isso em casa. Ela não sei nem por onde eu começo. Eu fiquei chocado, porque a gente acha que está indo bem. Então a gente tem que fazer isso. E realmente na hora que a gente vai tentar resolver as coisas, a gente vai ouvir coisas que a gente não queria ouvir. Isso é na igreja, isso é no trabalho, isso é no casamento, entre os filhos, porque a gente normalmente vai se colocar na posição de vítima. Sempre vai se colocar na posição de vítima. E a outra pessoa também. Então, como que a gente resolve isso? Meus irmãos, parece um documentário da Discovery Channel passando na cabeça de vocês. Processo por processo. Deixa eu lembrar como é que ela entrou aqui, como é que ela mudou, como que ela me desaforou, como que ela falou isso para mim. A gente fica remoendo em vez de tratar logo. A gente faz isso. Não tem que não faça isso. Mas está errado. Isso não é uma qualidade. Está longe de ser uma qualidade. Então, se cada um de vocês já teve ansiedade ou se sentiu deprimido, sabe bem o que é se sentir culpado, triste, irado, sentir dormência no corpo, de querer ficar só deitado, não quero falar com ninguém, inveja, remorso, desespero e talvez tudo isso junto. Porque naquele momento que tu está remoendo tudo, pode ser que venha aquele sentimento de culpa. Realmente falei, mas vai ser tudo no fim. Pode vir o sentimento de culpa, não só de injustiçado, pode vir o sentimento de culpa, pode vir o sentimento de tristeza, certamente vai vir por estar com uma mancha no teu relacionamento com o irmão em Cristo, ou com alguém da sua família, ou com a esposa, pode vir a tristeza, ou a ira, como eu disse, não conseguir olhar para outra pessoa sem passar raiva. Pode ter isso, pode ter essa dormência, porque isso acontece muito do marido e a mulher brigar e a mulher se jogar na cama e ele ficar lá só chorando. O corpo inteiro cansado, o estresse tomando conta de todo o seu ser. Isso pode acontecer. E a inveja, aí começa a olhar pelo relacionamento do outro. Mas se meu marido fosse dentro dele, ou se a minha esposa fosse como ela, se os meus filhos fossem tão obedientes quanto dele ou dela. E a gente não percebe, isso vai tomando conta de nós. Vai corroendo a gente. Quando a gente vê, começa a bombardear a nossa mente. Eu queria que fosse igual. Eu queria ter um carro igual. Eu queria ter uma casa igual. Eu acho que minha vida ia resolver. A inveja começa aqui. Ou o remorso. Só que o remorso não vai conduzir ao arrependimento. Não vai levar tu lá a se quebrantar. Como é que acontece o remorso? O marido vai lá e faz uma baita de uma gauchada lá com a esposa. Falha feio. Ele não pede perdão e começa a tratar bem do lado. Começa a tratar bem. Aqui eu arrumei um cafezinho petinho, comprei um chocolatinho, achando que vai resolver, vai colocar na balança, não, vai ver o quanto eu sou bom e agora tudo vai ficar bem. Não, o problema tem que ser tratado. Tem que ser tratado, não é assim. Não é assim. Ou a gente foi muito grosseiro com o nosso filho, já fica com aquele remorso, daí deixa eu olhar o desenho que queria. Não é assim. Tem que conversar, apesar das nossas crianças serem crianças, a gente tem que tratar com elas. Tem que falar. Se a gente errou, nossos filhos têm que pedir perdão. Eu já aprendi a pedir perdão para minha filha quando exagero. No tempo de castigo ou em alguma coisa que falei errado, a gente tem que aprender a pedir perdão. A gente tem que tentar resolver essas coisas aí. E aí também pode vir o sentimento de desespero. Desespero. Tem muita gente desesperada. Às vezes por causa de uma coisinha já quer se matar, já quer fazer alguma coisa doida, já fica pensando, vamos jogar no rio, vamos jogar na água, e aí começa a anunciar para todo mundo fica desesperado junto. A gente quer fazer isso para chamar atenção, mas está desesperado. Mas quer também chamar atenção. E isso daqui, como eu disse, pode acontecer tudo junto. Tudo junto porque não resolveu o problema. Aquela emoção que está saltando de dentro para fora. Então, essas emoções, como eu disse, elas vão assaltar vocês. E a gente fica se perguntando por que eu não consigo controlar isso. Esse sentimento que está vindo.
esse sentimento. A gente vai trabalhar um pouquinho mais disso hoje, tá? Meus irmãos, isso tudo faz vocês se sentirem que não domina as emoções, mas que é dominado por elas. Sente que não tem controle em algo que está dentro de você. Sabe o que é mais louco? Isso é você mesmo. Não tem controle sobre ti mesmo, que loucura, não. Mas esse é você. Vocês que acham que sabem o que é melhor para vocês mesmos não conseguem controlar os próprios sentimentos. Olha que loucura. A gente não consegue fazer isso. Então, autores bíblicos experimentaram a frustração de não poder mudar suas emoções, como o autor do Salmo 42. Alguém pode ler para nós o versículo 1 daí? Aqui, ó. Não pode ler. Estou mudando. Como a corça anseia pelas águas correntes, assim a minha alma anseia por ti. Amém. Olha como começa bonito isso. Quem não quer ter um sentimento assim? Isso é bonito. Mas depois a gente continua lendo o Salmo 42, parece que é a ladeira abaixo. E começa muito bem. Talvez vocês tenham começado assim um dia. Ah, Deus, como queremos falar como quero cultuar o Senhor. E aí no meio-dia, já vem desastre. Nós vamos abrir, por que não está assim, por que não está assado, por que está demorando, por que isso e aquilo. Algo pode começar a ser produzido dentro de nós. Porque olha o versículo 5 e 11. Porque você está abatido a minha alma, porque se perturba dentro de mim. É a mesma pessoa. Não parece perto. E às vezes não parece para vocês mesmos, porque vocês se pegam pensando coisas e vocês suspeitam de vocês mesmos. Por que eu penso isso? Eu não sou crente, eu entreguei minha vida para o Senhor, por que eu penso isso? Por que eu estou alimentando isso? Por que eu estou me imaginando em outro casamento? Por que eu estou me imaginando com outros filhos? Por que alguém não me cumprimentou na igreja? Eu já estou me imaginando em outra igreja. O sermão foi 1 hora, lá na outra 30 minutos, eu já estou me imaginando lá. A gente já começa a produzir isso dentro de nós. É a mesma pessoa, é o mesmo César, é a mesma Alice. São as mesmas pessoas, né, que começam a produzir coisas abençoadoras, mas dentro de si algumas maldições, né? Meus irmãos, esse salmo nos faz lembrar das nossas lutas contra os nossos sentimentos. É uma luta, Pode começar uma manhã numa lua de mel com a esposa ou com o marido e terminar quase de morte de noite. Pode, você sabe que isso pode, né? E se nessa luta do salmista as emoções dele não mudam, quer dizer que ele está lutando mal, ou que seria uma luta inútil? Será que quer dizer isso? Será que é inútil essa luta? Será que é inútil essa oração que ele faz? Será que é inútil a atitude dele de expor que isso está acontecendo dentro dele? Será que é inútil? Será que é inútil esse tipo de coisa? Saltando isso para a gente lembrar também do Salmo 73, quem lembra? Ele começa a olhar para a vida do ímpio. O ímpio tem saúde, o ímpio tem dinheiro, o ímpio é honrado, todo mundo admira ele. Eu amo o Senhor, estou aqui todo ferrado. Não é possível. Que equilíbrio é esse? Aí depois ele diz, né? Foi então que eu entrei no templo, foi então que eu fui na igreja. Aí eu me lembrei qual é o fim deles e qual é o meu fim. Quem é o meu Deus? Depois ele diz, quem é que me segura pela mão? Eles estão perdidos, eles vão secar e vão morrer. Mas eu tenho um Senhor que me segura pela mão direita. Olha a diferença. No Salmo 73 começa ao contrário, né? Ele desesperado, deprimido, ansioso, angustiado, termina glorificando a Deus. Aqui ele começa glorificando a Deus e fica depois confuso. O que está acontecendo dentro de mim? Por que meu coração está assim? Por que eu estou com essa dor no peito que eu tenho que ir para o pronto-socorro? A maioria das dores no peito que chega no pronto-socorro é ansiedade, não é cardíaco, não. É ansiedade. Meus irmãos, quer dizer que somos homens e mulheres caídos e afetados pelo pecado. É isso que quer dizer. Todos nós somos afetados pelo pecado. Todos nós. Desde o Éden, o pecado começou a destruir tudo. A saúde de vocês, a natureza, os homens destroem uns aos outros. É por isso que a gente tem essa confusão dentro de nós. É por isso. Quer dizer que amamos. Então, olha só esse ponto que é muito importante. Quer dizer que o que amamos precisa mudar,
ou precisamos amar outra coisa. Talvez muitos ídolos nossos são tocados nesse momento e a gente fica desesperado. 90% dos casos de depressão não são depressão. Pouquíssimos casos são de fato depressão. É sempre quando o ídolo foi tocado. A pessoa vai para o psicólogo, vai para o psiquiatra, vai para o psicanalista, chega lá, o que aconteceu? Meu marido foi embora. Então não é depressão. Depressão é outra coisa. É a melancolia, como tinha lá no século XVIII, XVII, que eles davam esse nome, não tinha motivo, estava tudo bem, mulher estava bem, os filhos estavam bem, o emprego estava bem, estava tudo bem, mas dentro de si tinha alguma coisa. E 90% dos casos que vão para as clínicas, o dinheiro acabou, eu estou depressivo. Então o ídolo é o dinheiro. Meu marido foi embora, então o ídolo é o marido. Meu pai morreu há 30 anos atrás. Ainda tem isso. Há 30 anos atrás, a vitória de Cristo não supera isso na nossa vida. Então é um ídolo. O pai é um ídolo, a mãe, a tia, a avó, o cachorro, é um ídolo. Então o alvo do nosso amor precisa mudar, ou as coisas que a gente ama precisam mudar. Alguma coisa tem que mudar. Aí a gente começa a entender melhor os sentimentos. A gente começa a entender. Então, o que a gente não pode mudar são nossas emoções, tá? Vocês não podem selecionar aqui, olha, eu quero ter essa emoção aqui. Não, eu quero ter essa, Não pode selecionar. Não pode. Vamos supor que o Samuel passa um concurso aqui, encaçapava, e ele vai ganhar 5 vezes mais do que ele ganha. E conta isso para essa menina. Ela vai poder selecionar a emoção? Não, vai explodir, vai explodir. Porque a emoção que nós temos, ela nos leva a uma reação e tem que levar a uma reação. Ela não pode selecionar. É a alegria que vai contagiar. E outra, vai trabalhar 5 horas por dia. Vai ficar doido. Né? Vai ficar muito feliz. Agora, em contrapartida, a gente tem outro caso. De repente, alguém liga para vocês e fala que um parente muito próximo sofreu um acidente, estava preso nas ferragens, o corpo de bombeiro teve que cortar as ferragens e agora está num helicóptero indo para um hospital e ninguém dá conta se vai conseguir sobreviver. Vocês podem selecionar o sentimento? Pode. Não, eu vou selecionar esse aqui, porque eu quero assistir uma série da Netflix enquanto a pessoa está lá. Imagina se a gente tivesse essa capacidade de selecionar que horror. O que acontece? A gente tem essa emoção transbordando dentro de nós, tem uma péssima notícia, a gente pega o carro e vai no hospital. A gente quer estar lá, a gente quer dar suporte, a gente quer estar junto para orar. Imagina se a gente selecionasse uma outra emoção. Que reação a gente ia ter? As emoções foram dadas por Deus para que a gente tenha uma reação. Uma reação. É assim no casamento. Se vocês estiverem buscando um com o outro, essa emoção não é para vocês ficarem remoendo e se achando injustiçados. É para vocês ir resolver. As emoções que nós tivemos em 2026 são para levar a gente a resolver as coisas. Não é para ficar remoendo. Quanto mais vocês guardarem, mais tempo guardar, isso vai destruir a vida de vocês. Vai afetar em todos os aspectos, pode ter certeza. Na vida da igreja, na vida com a família, na vida no trabalho. Isso vai acabar com vocês. E isso é pecado. É pecado. É pecado. A gente não pode dar o nome sem pecado. Então, meus irmãos, a gente pode desejar ter outro sentimento, mas não pode selecionar o sentido. Vocês não podem. Eu queria sentir outra coisa em relação ao fulano lá na igreja, então perdoe. Vá conversar, vá tratar, não é uma orientação bíblica. Eu não queria ter aquele sentimento pelo Everson ou pela Sabrina. Então vai acertar a coisa, vai conversar. Vai conversar, vai abrir o coração. De repente entendeu tudo errado. De repente foi nós fantasiando tudo na nossa cabeça e se colocando como vítima. E de repente não é. De repente, na verdade, a outra pessoa é a vítima. E a gente está se colocando como vítima. Toda a nossa emoção tem que levar a uma reação positiva. E isso tudo que a gente está falando, meus irmãos, é para crente. O mundo desconhece isso que a gente está falando. O mundo faz como? Toma um remedinho. Está escrito.
quando estiver voltando a lembrar, tomar outro remedinho. E talvez isso dure a vida inteira. Não existe um remédio no mundo que não cause lesão no cérebro. Todos vão causar. Até remédio para dormir. Pode ter certeza. Pode perguntar no chat GPT. Está com dúvida. Não existe um remédio que não vai causar lesão no cérebro. A longo prazo vai corroer vocês. Qual o caminho mais rápido? Arrependimento, entregar dentro do Senhor Jesus e acertar as coisas na vida de vocês. E esse é o caminho que mais terá felicidade. Porque não é uma anestesia cavalar na sua veia. Alguém tem hora que eu estou assim. Você vai, só para me cuidar. 9:8. Tá bom, vale a pena. Então, meus irmãos, é importante a gente pensar sobre essas coisas aí, viu? Isso o mundo não pode entender. Essas coisas o psicólogo não pode tratar. Porque essas coisas é relacionado à nossa alma, ao nosso ser, à nossa essência. O remédio, o entretenimento, a Netflix, a Amazon Prime, isso daí vai fazer só vocês retardarem. A gente viu lá no começo que retardar adia resolver as coisas. Adia resolver as coisas. Quantos pais e filhos estão há 30 anos sem se falar? Depois dessa polarização de política desde 2018, quantos pais e filhos estão sem se falar por causa de política? Eles se amam, um está esperando o outro perdão. No meu conhecemos um caso, na nossa família, que o pai e o filho estão loucos para falar um com o outro. Sabe o que eles falam? Que vem falar comigo. Mas o pai está louquinho para se relacionar com o filho. E o filho está doidinho para abraçar o pai, mas não dá abraço a pessoa. Porque ele está com medo. Sabe como isso afeta a família, não pode sair da casa, de não poder fazer alguma coisa junto, porque eles não se dão. Não dá para convidar para o aniversário porque eles não se dão. Não dá para convidar para o meu casamento porque eles não se dão. Afeta toda a família. Tudo que vocês não resolverem com vocês mesmos, vocês podem afetar toda a igreja. Toda a igreja. A família de vocês. Pode privar o filho de vocês de crescer com gente boa, mas que vocês não têm mal. Entende isso? Irmãos, como nós vivemos num período em que a sociedade ela busca soluções terapêuticas para os problemas, tristemente, às vezes, nós acabamos comprando a filosofia de vida do mundo. Qual que é a filosofia de vida do mundo? O tempo cura tudo. E aí o que o presbítero falou encaixa exatamente aí. As pessoas não estão dando um tempo porque elas esperam que o tempo vá fazer um milagre e curar a vida delas. Elas estão dando um tempo porque elas pensam, não, o outro vai se tocar e vai vir pedir perdão. O outro vai se tocar e vai ver que ele está errado. O que a palavra de Deus fala? Tem problema? Vai, fala com o problema. Mas, às vezes, nós acabamos comprando a filosofia de vida íntima. Não, vou dar um tempo também. Mas não é isso que a palavra diz. Então, cuidado para você não administrar suas emoções do modo que o ímpio administra as deles. Nós temos um manual mais seguro de como lidar com as nossas emoções. Lembrando que a gente nunca condena o uso de remédio. Ele é bom por um tempo, não é para a vida inteira. Não é para a vida inteira. Por um tempo, talvez alguma pessoa esteja desesperada demais, o remédio vai ajudar a sentar poeira e vai fazer a pessoa parar para ouvir alguém. E ali as coisas se resolvem. Né? Talvez é importante, a gente não condena. Deus usou pessoas para dar remédio. Minha filha está com febre, estou de pirona, baixa febre. E se eu der de pirona para ela todos os dias, o que vai acontecer com ela? O que vai acontecer? Tem gente que toma paracetamol todos os dias, e paracetamol arrebenta o cérebro. Aí sai do paracetamol e troca só o nome para o Dorflex. Todos os dias. Todos os dias. Vai arrebentar para a cabeça. Paracetamol, Dorflex, por exemplo, causa manchas no cérebro ao longo do tempo. Tem gente que usa todos os dias. Porque ele botou na cabeça e não consegue ver sem. Se parar de tomar um dia vai sentir dor. Nem testou. Vai que sente, não quer sentir. Então, meus irmãos, em meio a emoções intensas, não deveria fazer diferença, porque fé deve fazer diferença. Não deveria.
tem que fazer diferença. Um relacionamento vital e ativo com um Deus bom e soberano é muito importante para a sua vida emocional. É muito importante. Como é que está o teu relacionamento com Deus? Quando o problema chegar, o teu relacionamento com Deus vai ser muito importante para resolver o problema. É muito importante estar com o teu devocional em dia, ler a Bíblia, confiar no Senhor, participar dos cultos, meditar na palavra do Senhor. E olha, vou dizer uma coisa para vocês. Né? O pastor sabe, a gente entra no ministério e começa a virar um frequentador, né, direto de velório. Velório de crente é outra coisa. Acha lá que vai chegar e vai ver a pessoa que perdeu algum ente querido desesperado, achando que está calmo, sereno, tranquilo, como estamos. E é exatamente a oração que a gente fez antes de sair, Senhor. O meio do Espírito Santo consola o coração. A gente chega lá com o coração consolado, a gente fica chocado. Mas é o que o Senhor faz. Porque você tem confiança nele. Entende? Isso vai aplicar em todas as outras coisas da tua vida, se tiver um relacionamento com o Senhor. Né? Meus irmãos, Deus não trata arrancando nossas emoções. Ah, Deus, tira de mim a ansiedade. Vai tratar. Tira de mim essa raiva. Tira de mim esse ódio. Tira de mim. Não é assim. Não funciona assim. Então, Deus trata nossas emoções por meio do seu Espírito Santo, remodelando o que amamos. E isso pode levar uma vida inteira. Pode falar, professor. Irmãos, lembre-se que tudo que Deus fez é bom. É a narrativa da criação. E isso inclui as nossas emoções. A ansiedade é uma emoção boa? É. O alvo dela é que pode ser pecaminoso ou não. Se você ler o livro de Salmos, você vai ver o salmista declarando quanto anelo, quanto anseio, quanto desejo pela tua lei. E o anseio do cristão não deve ser a vida de Cristo. Nós não devemos desejar, anelar, ansiar por este evento futuro. Veja que todas as emoções que Deus nos deu são boas, santas, justas e perfeitas. Ele nos criou a imagem e semelhança dele. O grande problema é que através da emoção, muitas vezes nós damos mais vazão ao pecado do que a vida santa. Meu coração está ansiando por algo futuro, então eu vou ansiar pela vinda de Cristo. Não tema por isso o coração alguma coisa. Interessante, Deus não fez emoções erradas ou ruins. Tudo que Deus fez foi muito bom. É assim que conclui a narrativa da criação. Então não tem nada de errado com as nossas emoções. O que tem de errado é como nós lidamos com ela, ou onde nós as depositamos. Essa pode ser uma péssima notícia. Levar uma mente pode ser ruim ouvir isso, mas por causa disso você pode ser uma pessoa de dura serviço, teimoso, resistente a obedecer. Por isso pode levar uma vida. Tem coisas que Deus queria resolver com a gente hoje, mas a gente lê a palavra sem vontade, lê o que tem que obedecer e não obedece, mal presta atenção no tudo, não assiste sermão nenhum, não lê livro nenhum, mas continua vindo à igreja, só desligado, no automático, se preocupando com isso, com aquilo, e não sendo obediente. Tu vai levar a vida inteira. Meu irmão, não vai perder a salvação, não vai perder, fica tranquilo. Mas vai ser uma vida cristã muito diferente da vida dos outros. Vai ser uma vida apática, sofrida, não vai ser nem que é crente. Não vale a pena ser cristão. Assim foi para isso que Cristo chamou. Foi para isso e foi para isso. O que a gente precisa responder aquilo que Deus está nos ensinando no meio do Espírito Santo? O Espírito Santo fala, mas a gente é surdo. Às vezes a gente está com aquele anseio doido para ler a Bíblia e a gente fala, depois eu leio. O Espírito Santo chamando para o relacionamento. Depois eu leio. Quem é que gosta de fazer jejum? Ninguém gosta. Às vezes a gente tem vontade de fazer. A gente fala, Senhor, segunda eu faço. Hoje vai deixar eu faço. É algo fugindo dentro de nós. A gente tem que mudar. É Deus nos chamando no secreto. É Deus nos chamando para se relacionar com Ele. Para ser obediente. E a gente procura ser isso. Está ouvindo no sermão que tem que perdoar. Está ouvindo na palavra, quando lê, que tem que perdoar, que tem que tratar, que tem que resolver, e diz, outro dia eu faço. Agora não. Não foi ele que fez, ele tem que me pedir perdão.
perder a salvação, só vai perder de desfrutar muitas coisas antecipadas do céu aqui, como o amar, se entregar, ou ser amado, vai perder tudo isso. Vai ver os outros desfrutando e vai perder. Vai ser uma vida miserável. Então, quanto mais amadurecemos nesse processo, menos espaço haverá para o nosso próprio reino e para os ídolos do coração. Quanto mais vocês se relacionarem com o Senhor, menos espaço vai ter para esses ídolos que trazem sentimentos complicados diante de nós que a gente não consegue resolver. Quanto mais se relacionarem com Deus. Vocês viram lá o nosso plano de leitura, vai ter leitura repetida, né? 2 vezes Filipenses, 2 vezes Gálatas, Efésios. Você vê bem como que Paulo trata com sentimentos. Tem muitos sentimentos. Muito sentimento. Tem sentimento dele. Vocês viram lá que ele trata a respeito de ansiedade. Ele fala, eu anseio pelas igrejas. E é um anseio de preocupação. Né? Então isso leva ele a ter uma reação, de escrever carta para as igrejas. Ou, estou mandando Timóteo, porque eu estou ansioso por vocês. Olha só, você é um anseio bom. É a igreja. Vocês entendem isso? Quando a gente se relaciona com Deus, as coisas são canalizadas para aquilo que realmente importa. Lembra que eu falei quinta-feira aqui? Esse ano é um ano a gente pensar assim, o que eu vou amar de verdade? A gente tem que amar aquilo que a gente não vai se arrepender de amar. Vocês não vão se arrepender de amar Jesus, vocês não vão se arrepender de amar a família, os filhos, mas vão se arrepender se amar mais o Instagram, o Facebook, o YouTube, as besteiras, se alimentar mal, você não chegar no final do ano, estou arrebentado de novo. Fiz exercício de novo, vocês vão se arrepender disso, se vocês amarem as coisas erradas. Então, meus irmãos, nossas próximas escolas bíblicas não vão apresentar passos para você fugir das emoções, mas teremos sugestões do que fazer com a nossa mente e corpo para ver o resultado no nosso coração. Tudo isso entendendo o processo de Deus. Então, mesmo que vocês ouçam sobre o que fazer, é provável que ainda tentem responder por reflexo e tentativa de controlar a situação. Isso disfarça, mas não tudo. Vocês podem fazer isso. Podem ouvir tudo aqui, como lidar com luto, com ansiedade, com medo, com depressão, com isso e aquilo, mas tentar dar o jeito de vocês, agindo por reflexo, por tentativa de resolver do jeito de vocês. Não vai conseguir. Como eu disse, tá aqui, ó, pode disfarçar. Hoje, amanhã, mais terça, você está indo de novo pro problema. Não é do jeito de vocês, meu irmão. Não é do jeito de vocês. Com a esposa não é do jeito de vocês. Com a igreja não é do jeito de vocês. É como que o Senhor já nos deu. E o coração de vocês vai ficar assim, ó, todo em carros, cheio de probleminha para resolver. Caquinho essa esperança. Vai ficando tudo quebrado. Tudo quebrado. Então a gente precisa entender que o que de fato precisa de atenção é a adoração do coração. O que vocês vão adorar esse ano? O que vocês vão adorar? Deixa eu melhorar a pergunta. Quem vocês vão adorar? Vocês mesmos ou Deus? Quem vai estar no centro da adoração? Quem? Então todo tratamento só tem possibilidade de cura se for tratado na fonte. As emoções têm origem no coração e nos ídolos que ele mostra. Entende isso? É importante a gente entender isso. Tem que ser tratado na fonte. As outras coisas que você citou aqui vai tratar só o sintoma, mas não vai tratar a doença. É que nem uma pessoa que está em tratamento paliativo. Aquele tratamento paliativo ali é só para ela não sentir dor, mas o câncer não. Talvez algum de nós vai fazer um exame esse ano e aparece um câncer no estômago. Faz cirurgia e tudo mais, mas ele começou lá no pâncreas, e aí já era. Foi percebido que já estava lá, a gente já tomou a fonte errada. Vocês podem se enganar com a fonte também, e a fonte às vezes está em esperar pelo outro. Não, é tudo de vocês. É tudo de vocês. É tudo tem que partir de vocês, não é esperar pelos outros. Então, meus irmãos, fazendo o final aí, também nosso tempo, a Bíblia é categórica em mostrar que precisamos de um novo coração que possui uma outra adoração, com sentimentos redirecionados e não apenas confortáveis. Ezequiel 36:26: darei a vocês um coração novo e porei dentro de vocês um espírito novo. Tirarei de vocês o coração de pedra e
e lhes darei um coração de carne. Então, tudo isso daqui que a gente está vendo só faz sentido para quem é lavado e remido no sangue do Cordeiro. Para quem é crente, para quem tem o Espírito Santo. Para quem tem o Espírito Santo vai entender que tudo isso que a gente está falando aqui é real, é verdade. Quem não teve o coração mudado, também, não muda. Não muda. Muda o número do ano 25 para 26, mas a pessoa não muda. Não adianta. Já era. Não tem coração convertido. Então, Jeremias 24:7. Eu lhes darei um coração para que me conheçam, para que saibam que eu sou o Senhor. Então, teu coração tem que saber quem é o Senhor da sua vida. Eles serão meu povo, eu serei o seu Deus, porque se voltarão para mim de todo o coração. Para quem vocês têm que se voltar com um sentimento aflorado, de todo o coração, primeiro do Senhor. E depois não ficar remoendo depois que terminou a oração. Aí resolveu o problema. E o 51:10, essa aqui é a nossa oração, irmão. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Peça isso a Deus, em nome de Jesus, peça isso a Deus. Para encerrar, por sermos criaturas caídas, ainda teremos certas confusões dentro de nós. A gente já viu isso, só aqui para a gente recapitular. Vocês vão ter esse tipo de confusão. Não se ache menos crente do que os outros por causa disso. Não ache que não está convertido. Isso é natural, porque a gente é caído. A nossa conversão não resolve 100% do nosso problema. A gente ainda está no mundo caído. A gente vai ter dificuldade de distinguir entre os nossos tesouros, ídolos e sentimentos corretos. Vai ter dificuldade. Por isso é bom o aconselhamento, por isso é bom conversar, por isso é importante ler a Bíblia, por isso é importante orar, para conseguir distinguir isso aqui, ó. O que é meu tesouro e o que é ídolo e o que é sentimento correto e ter em relação a isso. Se não orar, se não ler a Bíblia, se não ter vida devocional, não vai conseguir. Não vai conseguir. Então, vamos passar por momentos sombrios e de ira. Vai ficar irado esse ano. Vai ficar. Não adianta. Vai passar por momentos sombrios. Vai passar. Não adianta. Principalmente quando Deus não concorda com o que estamos fazendo. Talvez o momento sombrio seja de estar de mal com alguém na igreja. E Deus não concorda com isso. Vai ser mais sombrio ainda. Vai ser mais sombrio ainda. Você ofendeu alguém no trabalho, e aí está com dificuldade de trabalhar. Vai ser mais sombrio ainda. Vai ser mais difícil ainda. Mais difícil ainda. Se Deus não concorda. A gente tem que ver, tem pecado aqui envolvido, tem que me arrepender e tratar isso. Em meio a um mundo doloroso, sentimentos confusos, aquelas pessoas que de fato pertencem a Deus vão buscá-lo para serem tratadas e moldadas. Esse é o caminho. É o caminho. Você precisa entender uma coisa: somente Deus pode mudar seu coração, e sua esperança precisa se voltar para Ele. Só Ele. E a gente já leu isso. Eu não posso. Eu quero fazer aconselhamento do pastor para chamar de mim. Só fazer não vai mudar. Não vai mudar. Eu quero fazer com Samuel, quero fazer com o Diego. Não vai mudar. Tudo depende de onde o nosso coração está inclinado. Eu posso ler um versículo aqui e resolver tudo. Se o coração tivesse um versículo, ou um aconselhamento de 3 horas, também pode resolver. Pode. Mas as pessoas não podem. Vocês têm que ter consciência disso. É o Senhor que muda o nosso coração. Então, vamos refletir de novo sobre o Salmo 42. Ele nos ensina a lidar com emoções diárias. E são 24 horas de emoções indo lá em cima e lá embaixo, lá em cima e lá embaixo. Né? Eu passo por isso. Às vezes a demanda do seminário, tem que fazer BD, tem que procurar sermão, tem que fazer o visita do comunidade, tem que dar aula do café com. E eu não sou lá, resolvi isso aqui. Calmei, daqui a pouco, mas tem uma. Ficou uma doideira de novo. É assim, e vocês, no trabalho de vocês é a mesma coisa, no casamento é a mesma coisa, na dona de casa é a mesma coisa. Né? Ficou tranquila, a mulher ali fez o almoço, mesa posta, linda, perfeita, todo mundo comeu aquela barra. Aí já volta para o sentimento, lavar tudo de novo, fazer tudo de novo. É assim mesmo. Então, nossas 24 horas elas são bem usadas pelos nossos sentimentos. Então, lembre-se, todas as suas emoções vão exigir uma resposta. Qual a igreja presbiteriana de Caçapava do Sul vai dar?
vocês estão vendo quais respostas vocês vão dar, os sentimentos que vocês vão ter em 2026. Onde está o coração de vocês? Meus irmãos, alguém quer colaborar com alguma coisa aí? Alguma pergunta? Lembrando que, enquanto não forem tratadas as nossas emoções, especialmente quando nós as usamos para dar vazão ao pecado, nós não viveremos plenamente felizes. O versículo subsequente do Salmo 51 é: restitui-me a alegria da tua salvação. A vida cristã é uma vida feliz, alegre. É por isso que o Provérbios diz que o coração alegre aformoseia o rosto. Muitas vezes o pastor, só de olhar para o rosto da pessoa, sabe a situação que está lá no coração. Porque o rosto denunciou o que está dentro do coração. Deus nos chamou para uma vida feliz, alegre. E essa vida será feliz e alegre quando o nosso coração estiver tratado pelo Senhor. O de Davi estava dando manutenção do pecado. Por isso que ele disse, depois que ele faz a confissão, ele diz assim: Senhor, agora me restitui a alegria. E coisa mais triste, é o que o texto falou: você viver a vida cristã triste, frustrado, porque não quer abrir mão das emoções que estão razão do pecado. Pior coisa do mundo. Poderia desfrutar, como o presbítero falou, né? Desfrutar antecipadamente dos deleites do céu já aqui, no meio do corpo de Cristo. Mas não desfruta porque é o que governa o coração. Isso. Então, no próximo nós vamos falar sobre o medo, viu? Vou dar mais ênfase sobre a ansiedade. Mais uns 40 minutos aí, falar sobre isso é muito importante. Amado Deus, obrigado por tua graça sobre nós. Meu Deus, nós aprendemos coisas preciosas. Meu Deus, que nós possamos aplicar tudo isso. E é verdade nossa, porque diante da nossa queda do pecado, nós temos dificuldade, por isso precisamos 100% do Senhor. Por meio do teu Filho, nós possamos ser tratados, Deus. Por meio do teu Espírito, possamos ser consolados diante de tudo isso. Abençoa cada um dos meus irmãos, se há alguma coisa que eles precisam resolver, que resolvam logo. E tudo isso na honra e glória do Senhor Jesus. Amém. Amém. Sempre compartilhe com as pessoas aí o que a gente tem aprendido, vai aprender.